Pame, uma honra estar com você. Sim, muito obrigada, Nan, por essa apresentação. Bom, me apresento, eu sou Pamela Gonzalez e formo parte da equipe da Fundação Parque. Vamos estar contando depois nesse encontro do que se trata. E também temos aqui um grande anfitrião que está nos acompanhando, Hernan, se você também quiser se acompanhar. Bom, meu nome é Hernan Gonzalez, eu sou de Mendoza, na Argentina, e também formo parte da equipe pedagógica da Fundação Barque. Ah, um bom detalhe que você está em Mendoza, porque eu estou em Corrientes e aqui é um pouco mais quente, por isso estou aqui com uma blusinha e você está um pouco mais abrigado, mais agasalhado, para que nos conheçam um pouco, ok? Então, vamos iniciar, Renan? Enquanto vão chegando os outros, propomos que entrem nesse jogo no qual temos esses 4 gatinhos que falam em diferentes línguas, para ver se adivinham em que língua estão falando, ok? Podem responder ali no chat. Pame, se puder me ajudar depois a ver o que as pessoas vão falando. E vamos ouvir o nosso primeiro gatinho, de onde ele é e que idioma ele fala. שלום, מה שלומך? שלום, מה שלומך? Deu para ouvir, Pame? Que idioma estava falando? A ver, ahí estamos viendo el chat. A ver. Bien, acá empiezan Ah, aqui Buenos estamos Aires vendo. presente, Aqui de Los Ángeles presente, de dicen Los hola, Angeles, de Los Angeles estão falando de olá Nueva a York, todos, de Nova York, bien, de Miami também, bien, muito bem. francés. A ver, Em francês, tem um professor da França, vamos que ele escreva como nos cumprimentaria em francês. Ah, dá para ouvir então o gatinho? Dá para ouvir? a ver, gatito, ¿querés de nuevo? שלום, מה שלומך? ¿Qué idioma será? Que língua é essa? Que idioma? A ver si sale. Acá dicen hebreo, Ernie, en el chat. Hebreus estão falando aqui no chat. ¿Puede ser hebreo? Sim, pode ser. Vamos a ver, muy bien. Hebraico, sim. Muito bem, o segundo gatinho. A ver el segundo. Vamos escutar. 안녕하세요. 어떻게 지내세요? 안녕하세요. 어떻게 지내세요? A ver si sale. Israelí. Israelita. Bueno, tenemos un poquito de delay Bom, porque dice el temos um hebreo pouco de todavía, delay pero ainda, bueno, estão vamos a ver falando vamos a ver qué hebraico. sale. Vamos ver o que dizem. A ver, si alguien adivina. Se alguém Bien, adivinha. sí, nos acompaña alguien que saluda de esa Sim, forma, ¿no? alguém que está cumprimentando aí ¿Querés dar dessa clic otra forma. vez? Entonces Clique escuchamos. de novo, por favor, Hernan. 안녕하세요. 어떻게 지내세요? Bien, acá Gabriela dice Bom, aqui coreano. Gabriela está falando coreano. Alisa dice A Alicia diz Alejandra japonês, coreano. Alejandra Bien, hay varias personas que dicen coreano. coreano. Vários Muy estão bien. falando coreano. Vamos com o A ver el próximo, terceiro. Wie geht's? Hallo, wie geht's? A ver, Hallo, wie geht's? difícil de pronunciar, ¿no? Difícil de pronunciar. Hello. A ver si sale acá en el chat. Ah, quero ver se alguém diz alguma coisa aqui no chat. Chino, japonés. Chinês, será? Japonês? ¿Estará por ahí? Será? A ver. Ahí ya van a ir Hallo, poniendo. ¿Podemos escuchar una vez más? Vamos ouvir mais uma vez. Bien, acá hallo. Carlos dice alemán. Aqui estão falando alemão. ¿Será alemán?
Será em alemão? No, en Sim. Hã? dicen iraquí, Estão chino, falando alemán. chinês, Entonces, bueno, alemão, yo várias salí mucho el línguas, alemán. mas saiu Parece bastante que gana, alemão. ¿eh? Parece que o alemão venceu. Bueno, Muito bem, sim, é alemão. Ernie, te digo, me está encantando esto, ¿eh? Ya quiero ver el cuarto gatito. A E o ver, quarto a ver. gatinho, vamos lá? De onde está nos visitando? Dale. नमस्ते क्या हाल है नमस्ते क्या हाल है A ver si sale el namaste. नमस्ते क्या हाल है A ver, a ver. A ver qué sale en el chat. India, dicen. India. Índia. हाल है Isso. Bien, ahí Muito empezaste. bem. Aí começou a Bien, sair. bien, Aham. bien, bien. Muito bem. Muy bien, ahí todos Muito empezamos. bem. Sí. Essa brincadeira é para aquecer aí os motores e está muito relacionado com os temas que nós vamos discutir nesta sessão. Então, agradecemos por nos acompanharem e vamos começar, Pami, com essa grande apresentação que está preparada para vocês. Así es, y un poco nos caracteriza Isso. mucho esto de E nos empezar caracteriza haciendo, muito nos gusta isso de mucho começar empezar jugando y fazendo, gostamos poniéndonos muito de começar en el papel de brincando alumnos también, e así que los entrando nesse papel invitamos de a que alunos, puedan então descubrir con convidamos a que nosotros, possam descobrir así crear conosco, se juntos, conectar e criar, anotem viendo tudo que for interesados, porque también surgindo, tudo claro, va a que ser vocês sentirem pequeña interesse e que vamos ter aí uma vayan pequena registrando. saída, então Y bueno, façam um los registro. invitamos E a conocer convidamos este a camino junto conhecerem con esse Scratch caminho Junior junto com o Scratch por Junior Latinoamérica, pela América cómo nosotros Latina fuimos e como aprendiendo nós también y fomos fuimos aprendendo de la mano também de la e Universidad fomos del junto CAP com y a la Fundación universidade Barky, e a Fundação Bark, creciendo de poquito y los crescendo aos invitamos a que poucos puedan e disfrutar junto convidamos con para que nosotros. possam Así desfrutar que junto arrancamos, conosco. Ernie, Então, vamos a contar un vamos poco iniciar? quiénes somos. Vamos contar quem somos. A ver, quienes no nos conocen, vamos a Para contar quem não un nos poco conhece, vamos contar um pouco do que se Fundación trata a Barky. Fundação Bark. Bien, dijimos desde el Como comienzo que falamos desde o formamos início, parte del que equipo formamos parte da pedagógico equipe de Barky, que es una pedagógica da BARC, fundación, que é es uma una fundação, organización sin uma fines de lucro organização que diseña sem fins programas lucrativos que educativos desenha para programas formación docente educacionais para y tenemos formação una gran misión decente, y es que docente, perdão, todo niño e merece toda un gran criança maestro. merece um grande mestre, Entonces, cada desde criança. Argentina, Portanto, la da parte de toda Argentina e de Latinoamérica, toda a América estamos en Latina, Uruguay, estamos no Uruguai, no Peru, Colombia Equador, y también en Colômbia República e também na Dominicana, República trabajando Dominicana, de la mano con los trabalhando em docentes conjunto y com os también docentes e acompañándolos en esta também labor docente que acompanhando-os hacen nesse trabalho cada día. docente que Pero fazem también, a así cada como dia. acompañamos a los Assim docentes, como buscamos que acompanhamos os la sociedad docentes, queremos también que a están fuera del aula sociedade, todos os puedan que estão fora da valorar aula, siempre a los possam docentes valorizar y estamos sempre os convencidos de que docentes esa e temos valoración certeza tiene que un impacto essa fuerte sobre valorização los tem um alumnos. grande impacto nos Entonces, alunos. cuanto más Então, querramos, más quanto valoremos y mais respetemos y valorizarmos e cuidemos a nuestros respeitarmos docentes, e va cuidarmos a ir nossos mejor y vamos docentes, a tener vamos un ter mejor melhores impacto sobre resultados e um melhor los impacto estudiantes. nos Entonces, estudantes. Portanto, esta forma también dessa forma, celebramos também a los docentes comemoramos, premiándolos en celebramos su os labor docentes, diaria y una de las formas que premiando o tenemos, que trabalho hay diário muchas deles. formas de celebrar, Existem pero muitas formas una de de las mayores comemorar, es este mas premio uma al das Global Teacher maiores Prize, é o prêmio donde ao se Global Teacher reconocen a los Prize, docentes y onde en os particular docentes são a un docente reconhecidos e, em extraordinario particular, um comprometido professor, que haya docente, tenido un impacto inspirador que en la tenha escuela y en la impactado comunidad. muito a Este escola e a año sua estamos comunidade. E celebrando esse junto a ano estamos Shia, comemorando que junto com es nuestra Chia, que representante. Chia, a nossa Así que, bueno, representante. un poco Então, contando así de forma contando de resumida lo forma que es nuestra misión, resumida estamos e ahí convidamos, compartiendo los porque links para vamos que ir puedan compartilhando os links estar en para contacto que con possam nosotros entrar em contato y conosco bueno, interesarse un poquito más e de se qué interessarem um es nuestra pouco labor. sobre o Llegamos a nosso Sudamérica trabalho. Já estamos na a América do trabajar con más Sul, de 15.500 trabalhando com mais de educadores y 15.500 también educadores e tenemos também alrededor de 6.000 estamos profesores en escuelas
chegamos a 6.500 escolas e desde 2016 estamos trabalhando e nos focando nos docentes e nos diretores para transformar a região. E também temos, a partir da pandemia, criamos uma plataforma chamada Comunidade Atenea, que nós vamos apresentar. O que é? Como diz aí, é uma comunidade de aprendizado, de tecnologia e inovação educativa para docentes da América Latina. Mais de 16.800 professores nos acompanham e formam parte dessa comunidade, onde o trabalho é feito entre docentes, é feito de forma colaborativa. Os docentes nos inspiram e também compartilham todas as suas boas práticas, suas aulas, e dessa forma aprendemos juntos uns dos outros. Então, queremos convidá-los aqui também formem parte dessa comunidade, é muito fácil de entrar em comunidadeatenea.org. No browser vocês nos encontram, é aberta, gratuita e acessível para todos. Temos um pequeno vídeo onde também mostramos como podem entrar, é muito fácil, depois que vocês já entram na plataforma, devem criar um usuário. Portanto, vocês clicam em iniciar sessão e depois vocês têm que colocar alguns dados, como e-mail, seu nome completo, porque existem muitos cursos e também recebem certificados desses cursos. Portanto, depois que fizerem o registro, a inscrição, vocês entram e já podem aí ir explorando as boas práticas, o mundo colaborativo, onde vamos compartilhando dia a dia tudo que nos inspira e o que trabalhamos na aula. Também temos cursos, mais de 17 cursos, e um especificamente que é o último lançado, na sua segunda versão ou edição, é esse, o Scratch, ou Mundo Scratch, como nós chamamos, que está orientado para docentes que nunca programaram, que vão começar a programar, e isso é algo que nos identifica muito. Trabalhamos com docentes que talvez nunca programaram antes, mas para isso nós preparamos esse curso, para que se animem, é que percam um erro, o medo ao erro, e com pequenos vídeos que nós vamos fazendo upload, eles vão aprendendo, vão entrando nesse papel de alunos e também começam a explorar e descobrir todo esse mundo do Scratch que é tão interessante. Então, bom, esse era um resumo do que nos identifica. Bom, e agora queríamos compartilhar com vocês qual tem sido o nosso caminho até agora, trabalhando com Scratch a partir da fundação. Nós começamos, aqui temos um grande mapa com muita informação de grandes coisas que nós já fizemos, mas resumindo, vamos contar que a fundação em 2018 começou ou criou um estudo de inovação em correntes que tinha como objetivo aproximar a tecnologia da inovação, que é educativa para os docentes, através de decisões de inovação, onde os docentes não somente conheciam ferramentas tecnológicas, mas também refletiam sobre a integração na aula. Uma das primeiras sessões criadas para isso foi Programando com Scratch. Em 2019, começamos a entrar mais no mundo Scratch e começamos a trabalhar com a Semana Scratch na fundação, onde fazíamos diferentes atividades com escolas, e em outubro daquele ano abrimos o nosso estudo de inovação em Mendoza. Durante a pandemia, no ano 2020, todos tivemos que nos readaptar, e uma das grandes respostas dadas pela Fundação para a necessidade dos docentes e estudantes no mundo devido à
esse novo contexto mundial que implicava pensar em novas formas de ensinar e aprender, lançamos a comunidade Atneia, que Pame já mostrou. Desde o início, os docentes já começaram a compartilhar iniciativas relacionadas com Scratch e, desde o estudo de inovação, adaptamos nossas sessões de inovação para continuar formando docentes que estavam trancados e começamos com sessões virtuais que passaram de ter uma narrativa de viagem no tempo, onde convidamos docentes das escolas da Argentina e de Mendoza e Corrientes para conhecerem como poderiam viajar no tempo fazendo uma viagem onde algumas figuras históricas se deparavam com objetos do presente ou conheciam outros personagens históricos. Então, eles, através da programação e aprendendo alguns aspectos básicos do Scratch, faziam projetos nos quais Frida Kahlo visitava o Renascimento italiano e como isso podia afetar a sua obra, ou o que aconteceria se a Cleopatra tivesse acesso a um telefone celular e se transformasse em uma influencer. E os projetos foram muito divertidos e, na verdade, essas sessões geraram um grande interesse nos docentes. E, naquele mesmo ano, as sessões de inovação receberam um reconhecimento da Universidade Nacional de Cujo, a inovação, por responder a essa necessidade durante a pandemia de formação docente. Em 2021, ampliamos as nossas ações da Semana do Scratch e começamos a realizar mais intervenções com docentes para aproximá-los e transformá-los em Scratchers. E em junho daquele ano, 2021, lançamos o curso para conhecer Scratch, para programar com Scratch, brincar com Scratch, apresentado por Pami, que já está disponível na plataforma da comunidade Atneia. Esse 2022, fomos recebidos com muitas notícias e atividades do Scratch, entre elas, além de uma investigação que estamos iniciando com a Universidade de Task e o Instituto de DevTech, para trabalhar com o currículo do Scratch Junior de programação com outra língua que nós vamos apresentar daqui a pouco. Também realizamos atividades da Semana do Scratch, onde esteve convidada a Marina Bers, onde estivemos realizando diferentes experiências que são de uma semana com intervenções de especialistas e desafios para a comunidade, onde também tivemos a possibilidade de conectar 2 escolas, uma da Argentina e outra da Colômbia. Então, essa semana Scratch foi todo mês e realizamos muitas atividades, também vendo essa nova aproximação, começando a trabalhar já com Scratch Junior. Bom, aqui tem algumas das imagens desses eventos que temos realizado. Bom, a partir do primeiro momento que começamos a trabalhar já com essa inovação e querendo trabalhar e integrar a tecnologia nas escolas, sabíamos que a programação e o pensamento computacional, especialmente o Scratch, com sua visão da educação, eram ferramentas que todos os professores deveriam conhecer para levar às suas escolas. Agora vamos ir entrando de volta na questão que nos convoca, que é esse Scratch Junior. Mas, Pami, agora temos um jogo? Sim, como nós gostamos de ficar no papel de aluno, porque na verdade sempre estamos aprendendo e também gostamos que vocês possam participar de onde estiverem nos acompanhando. Queremos mostrar essa imagem. Com ela, às vezes, começamos, ou jogos similares, a trabalhar com os professores para quebrar o gelo também.
Sempre perguntamos, por exemplo, como vocês se sentiram a primeira vez que usaram o Scratch ou programação, ou que disseram: "Isso está interessante, mas não fico animada". Se sentem identificados com algumas dessas imagens, quando foi a primeira vez ou agora? Como se sentem agora que talvez que estamos nos encontrando nesse mundo de scratcheiros ou de professores que estão no âmbito? Como se sentem? Nos contem aí no chat. Por exemplo, temos a opção 1, nessa corda bamba, a 2 um super-herói, a 3 estão já pulando, a 4 em equipe. Às vezes nos sentimos acompanhados pelos nossos colegas. É bom, eu estou me sentindo identificado com o número 4, eu estou me sentindo num labirinto, como 5, onde eu não sei para onde ir, mas estou esperando. E o 6 tocando o céu com as mãos. Com qual você se sente identificado? A primeira que você pensou? Para ser sincero, quando eu comecei a me especializar em temáticas de tecnologia e educação, sabia que a programação era dos temas que eu deveria conhecer para poder trabalhar com outros professores. Eu sempre tive muito medo, porque considerava que a programação era algo que as pessoas que sabiam muita matemática ou tinham uma mente muito lógica podiam realizar. E eu disse: bom, tenho que tentar isso. A verdade que quando eu conheci o Scratch, para mim foi a imagem número 3, um pulo. Bom ter sido e depois ver quão divertido é e fácil de usar que é essa plataforma. As horas que passamos criando e tentando revisar os códigos foi algo que eu nunca pensei. A partir da minha formação mais humanística, professor de inglês, eu nunca pensei que ia poder fazer e também ia poder integrar nas minhas próprias práticas pedagógicas. Para mim foi Sí, súper, súper isso interesante. realmente muito, muito interessante. Desculpe eu interromper, mas quero ler um pouco o que estão escrevendo, porque tem de tudo, No, pues que ok? Tem professores que dizem que eu estou identificado com o 4, com o 3, com o 5, com o 2, o 1, o 5. Aí surgiu um scratcher que creio que de grupo de scratchers que temos na Argentina. tienen un poquito de todo, bien variado. Vamos tendo um pouquinho de tudo. É interessante o que você disse, muitas vezes não é necessário ser um especialista ou professor de tecnologia. Especificamente também, no meu caso, que sou professora de biologia, como você disse, professor de inglês, também podemos começar a entrar nesse assunto. Que bom que é que isso seja transmitido, sentir que todos podemos chegar a programar. Então, muito bom. Si querés podemos. Se quiser, podemos. Vamos avançar um pouquinho. Vamos contar o nosso maior desafio que hoje nos trouxe a conferência, que foi adaptar o Scratch Junior, o CAL. CAL é o currículo de Scratch Junior. Aqui vai ser visto mais com a PAME, mas quer dizer programar com outra língua. Lurik, Kurik, Alternative Language. Quero que façamos um exercício para refletir sobre quais são esses desafios que tem isso da tradução ou da adaptação. Sei que vou esperar para que as intérpretes possam nos acompanhar. Desculpe se vamos muito rápido, mas queríamos fazer esse exercício onde temos a frase "Sinto saudade de vocês" em 4 idiomas. Aqui à esquerda em azul está em espanhol, "Te extraño", "I miss you" em inglês, "Tenho saudade de você" em português e "Tu me manques" em francês. Poderíamos dizer que todas são "Te extraño".
Mas se tivermos uma aproximação mais da língua, podemos ver o que tem por trás dessa frase. Por exemplo, quando dizemos para alguém "te extraño", algo estranho, algo diferente que não reconhecemos. Então, te estranho é como que não te conheço. I miss you. Miss é perder. Quando eu digo I miss you, podemos pensar também como eu perdi você. Em português, saudade é nostalgia. Tenho nostalgia de você por não te ver. E tu me manca é uma parte de mim que está me faltando. Vejam só que conhecendo as línguas, vamos ver essas sutilezas que tem uma frase que para todos significaria o mesmo, que é te estranho, porque tem a sutileza que vai além da língua. São as riquezas que cada língua tem. E ocorria o mesmo conosco. Com isso que estava em inglês, nós tínhamos que pensar, bom, essa linguagem o que é? Uma linguagem para escrever, a outra, quer dizer, qual vai ser a nossa pedagogia para escrever? A pedagogia do Scratch Junior estava sendo trabalhado. E bom, aí começou a nossa aventura de tentar localizar esse currículo e pensar nisso para professores da América Latina, mas mantendo o espírito original do currículo criado pela universidade. E aí, Pami vai contar um pouquinho mais sobre como foi essa experiência. Bom, e como iniciou tudo? Essa experiência com o Cal e com o TAF University, junto com Marina Vers, consideramos ela nossa madrinha, e junto com a equipe de Fundação Mark, quisemos, a partir do primeiro momento, gostamos muito do currículo que eles tinham montado, que estava em inglês. Então, entramos nesse desafio e agora, como podem ver nessa imagem que estamos mostrando, já aparecem 3 blocos acima, que inclusive já está traduzido para o hebreu, do meio espanhol, vermelho, azul e inglês. Esse que estamos mostrando aqui seria a tela quando aparece em inglês, que também vamos passar para vocês e se virem na descrição desse workshop, vão ver que já está ancorado cada um dos links em espanhol e inglês. Então, fiquem calmos que vão ter os links. Então, como partners da Universidade de TAF, começamos a fazer as traduções das estações, adaptações para cada um dos currículos, para jardim, para primeiro grau e segundo grau. Porque isso está pensado para a faixa etária de entre 5 e 8 anos, para que as crianças possam aprender a programar em idades iniciais, como já nos foi contado, na palestra que foi dada agora de tarde. Empezamos a hacer un montón de adaptaciones también relacionadas con nuestra cultura latinoamericana y más en específico de Argentina. Mais especificamente na Argentina, onde conhecemos um pouco mais os nossos professores. Tudo começou assim. O bom é que também agora, ao acessar, vão poder baixar tudo em espanhol. Então, isso também está muito bom. E algumas das adaptações que estivemos fazendo, por exemplo, foram músicas que estavam em inglês e que também tinham uma letra em inglês. Fomos adaptando elas. Talvez a música era o mesmo som, mas muitas vezes as letras também precisam de uma adaptação. Então aí começou a mudança. Alguns livros dentro da sua unidade curricular para cada idade das crianças trabalha com 2 livros que sempre são relacionados com a vida de alguma personagem da história.
que esteve muito ligada com as ciências da computação e com outras temáticas muito interessantes. Então, também tivemos que procurar livros em espanhol que pudessem cumprir com essas características de poder trabalhar com crianças e que tinham as etapas de início, desenvolvimento e encerramento, logicamente, porque logo as crianças deslocam, passam isso para o Scratch para fazer sua interpretação, expressar o que elas leem. Fomos mudando, por exemplo, os blocos que apareciam em inglês, fomos adaptando e tudo de uma forma muito normal, nada extraordinário, como PowerPoint, com autores muito conhecidos. E passamos tudo para algumas imagens. Depois se encarregaram de fazer uma tradução. E, na verdade, tem livros, peças literárias que estão integradas no currículo e que também elas têm uma intenção pedagógica muito específica. Então, por não ter um equivalente no espanhol, o que fizemos foi tentar procurar, bom, esses livros. Tem vídeos escritos por outros professores ao redor do mundo. Eles estavam lendo, o que nós fazíamos era fazer a gravação em espanhol, com música, para usar esses vídeos. Outras adaptações são, por exemplo, músicas de movimento, conhecidas pelas crianças que falam inglês, mas que não é traduzido da mesma forma em espanhol ou para a América Latina. Então, o que nós procuramos é uma música que também implique movimentação com uma temática latino-americana e nos encontramos com uma música que é chamada música de ida e volta do duo Karmas e que tem uma tecnologia de movimento, onde também as crianças passam essa ideia de movimento, passa pelo corpo, para a linguagem de programação do Scratch. O que tem de interessante quando explorarem o currículo, quando iniciarmos, tem uma visão holística, tem uma visão muito globalizada, onde as crianças vão ir se desenvolvendo não somente a partir como programadores, mas também, como a Pam disse, há um trabalho com valores, são feitas atividades que não estão ligadas com estar com o tablet, mas são em movimento também para gerar sentimento de comunidade com os seus colegas. Era muito importante para nós adaptar ou localizar o currículo para ir mantendo esse espírito belo que o currículo original já tinha originalmente. Isso mesmo, então nos apropriamos desse CAL. É muito interessante, porque agora vamos continuar contando também a visão dos professores, mas antes de tudo, contar que esse CAL tem como objetivo ensinar as crianças pequenas, numa idade precoce, a se envolverem através de ideias poderosas, como a Marina Verso nos conta, que são as ideias poderosas da informática, isto é, que trabalha muito com a questão dos algoritmos, o desenho de processos, mas também tem um impacto na alfabetização, porque as crianças aprendem sobre o processo de escritura, de sequenciamento. Por enquanto, que ao redor disso promove movimentos positivos, comunicação, como o Bernie contou, entre eles se trabalha com as virtudes, os valores, inclui a gratidão, a generosidade. Então, não somente prepara as crianças para se tornarem em futuros desenvolvedores de softwares, mas também vai enfatizar na importância da resolução de problemas e fortalecer o caráter, de colaborar e serem criativos para expressarem e se tornar futuros cidadãos globais que possam pensar e agir de forma inovadora. E se fizermos em quando eles têm idades precoces, é ainda melhor. Por isso, nós também nos apropriamos e gostamos muito do CAL. E nesse vídeo queremos mostrar como ficou. Se quiser colocar o play, Ernie, mostramos como foi ficando.
hacer clic en español. Vamos clicar em espanhol, nesse bloco vermelho que aparece, que com certeza muitos de vocês, como eu vi que estava sendo compartilhado ali, que muitos foram entrando, então isso é muito bom. Ali aparece o jardim, primeiro grau, segundo grau, já traduzido para o espanhol. Aqui temos o vídeo de Marina, que também dá umas boas-vindas ao programa de Cal. Um vídeo rápido, curto, que é muito interessante. E depois, vejam só que podemos clicar, por exemplo, em Jardim. Então, quando acessamos, encontramos uma explicação clara, um guia muito fácil, vai explicando no que consiste, quem criou esse plano de estudos de forma completa, os dirige diretamente a um Google Drive. A maioria de nós temos e-mails, temos Drive, então podemos baixar o documento completo. Também podemos ir baixando isso um por um. As lições, são 24 lições. Agora vamos contar o que os professores pensam sobre essas lições, porque fizemos 24, mas na verdade que são muito interessantes. E em pouquinho tempo poderão ir trabalhando com elas. Então aí convidamos para que possam se somar e se animarem para poder ficarem envolvidos com o CAL e trabalhar com seus alunos. E que possam ir contando as suas experiências em cada fase. Esse é um ponto de início para nós, mas como tudo no Scratch, temos esse código aberto, a ideia é que esse currículo vai sendo enriquecido com as contribuições de todos os professores. Isto é, para nós, esse é um ponto de partida, de início, queremos que seja um instrumento que vá sendo enriquecido com as contribuições dos docentes da América Latina, que falem espanhol, para que possa continuar crescendo e sendo fortalecido. Muito bom. Avançamos mais um pouco e agora sim, vamos contar o que aconteceu depois. Porque quando fizemos já a tradução, o que ocorreu? Se estamos implementando ele na Argentina, em 2 províncias, em Mendoza e em Corrientes. A primeira pesquisa junto com a Universidade de TAF e a outra equipe, a primeira pesquisa de fala em espanhol. Os pioneiros são 61 professores que estão participando em 2 grupos, porque para uma pesquisa é necessário ter sempre um grupo de controle e um de tratamento. Então, são 61 em total. E esses professores nos emprestaram seus alunos e os garotos, na verdade, que 600 estudantes e mais um pouco fazem jogos com os outros. E agora vamos contar um pouco do que se trata, mas são ao redor de 600 alunos, esses alunos desses docentes de escolas de primária, de primeira e segunda série, e jardins, temos escolas rurais, escolas privadas, escolas de capital, do interior, estaduais, é bem variado o grupo que temos. E aqui vemos as brincadeiras com as crianças para começar a trabalhar. Realizamos uma primeira aproximação do Scratch Junior para ver como eles se sentiam, de onde eles começavam, sem conhecer a interface do Scratch Junior. E para nós foi mágico ver como as crianças que nunca haviam utilizado Scratch Junior, em poucos minutos já entendiam a lógica e estavam se divertindo, criando e queriam mais. E, e surpreendiam os docentes pela forma na qual eles criavam alguns exercícios que nós propusemos. Isso é parte dessa baseline que nós estamos fazendo antes da implementação
desse currículo nas escolas. Portanto, vamos ver onde começam as crianças para depois de ter realizado essa intervenção pedagógica, possamos ver até onde avançaram as crianças, tanto em pensamento computacional como uso da ferramenta, e também em suas habilidades de alfabetização e lógica matemática. Muito bom, muito interessante cada experiência com esses alunos. E também essa foi parte da primeira etapa. Acabamos de terminar antes das férias de inverno na Argentina, que eles têm 2 semanas de descanso, mas terminamos a formação docente junto ao grupo de tratamento, que são cerca de 25 professores, que eram os primeiros sendo formados no CAU, nesse plano de estudos. E nós fizemos durante 1 mês e meio com um encontro semanal, onde fizemos muitas brincadeiras, ensinamos a aprender fazendo, então os professores ficaram muito, muito, muito engajados, muitos deles falaram que tinham medo no início, mas se animaram. Então, eles foram que nem o número 4, se lançaram e fizeram muito bem. É um caminho que nós estamos transitando, agora eles vão para a implementação depois das férias, durante 3 meses. Tem sido muito lindo e também para nós, porque estamos aprendendo junto com eles a passar por todo esse caminho da formação. Sim? Não sei se você quer adicionar algo? Sim, para nós era muito importante que eles tivessem em cada sessão um desafio concreto que os ajudasse não somente a conhecer a ferramenta, mas também a ver as possibilidades pedagógicas que a mesma apresenta para eles durante cada sessão e vendo alguns gatilhos que estavam no currículo ou alguns que estavam no calendário. Por exemplo, no dia da abelha, fazíamos desafios para que eles pudessem começar a utilizar a ferramenta sem medo, porque depois eles vão trabalhar em implementar o currículo com os estudantes na aula. Aqui temos algumas mensagens que eles foram deixando durante as entrevistas que nós fizemos, e na verdade para nós foi muito bom conhecer essas experiências que eles tiveram e como eles começaram com um pouco de medo, como eles podiam começar a trabalhar a programação e foram se soltando e encontraram nesse espaço de formação um momento depois do seu dia de trabalho no qual podiam se divertir e compartilhar com outros colegas. Sim, isso é muito interessante de contar também, porque são professores que têm muitas horas nas escolas, sabemos que estão o dia completo com as crianças e têm outros cursos e, de forma voluntária, quiseram formar parte dessa investigação. O ano passado, nós lançamos com um flyer na fundação um convite para as escolas que quisessem se aderir dessas 2 províncias e tivemos boa resposta. Sabíamos também da necessidade que os professores tinham, porque muitas vezes, através do estudo de inovação, eles falam com ta t queremos ensinar Scratch Junior para as crianças, não temos tablets, não sabemos por onde começar. Então, também foi atender às necessidades deles e queremos que isso continue crescendo, porque sabemos que tanto na Argentina como na América Latina existem professores. Agora que já temos a tradução para o espanhol, eles vão ter a possibilidade de começar a trabalhar com as crianças menorzinhas no Scratch. Portanto, criamos essa comunidade, porque os professores agora estão em contato no seu grupo, embora alguns são de Mendoza e outros de Corrientes.
ao compartilhar esses espaços onde eles brincavam e aprendiam, e muitos baixando o aplicativo nos celulares, foram se conhecendo entre eles e sentiram como estavam na mesma situação. Então, isso é algo muito bom e algo que nós adoramos reconhecer. E trouxemos algumas vozes dos docentes dessas entrevistas ou focus groups que fizemos depois do treinamento, onde eles salientam isso, que, por exemplo, a Alejandra falou que ela tranquilamente pode fazer, levar o material didático para os alunos e como cada professor foi se apropriando do material do CAL e falou: "Isso serve, isso se ajustaria com isso". Então, tínhamos aí outras vozes também, como a Agostina, a Cíntia, que falava do trabalho em equipe. Portanto, a nossa ideia era compartilhar essas vozes. Podemos avançar um pouco? Bom, agora queremos contar um pouco de quais são esses desafios futuros que vemos devido a toda essa investigação e essa grande história que temos com o Scratch. Daqui a pouco teremos a saída e queremos terminar de realizar um MOOC para trabalhar e desenvolver Scratch Junior. Queremos continuar avançando com experiências na plataforma Ateneia. Essas experiências são de formação profissional com uma semana de duração, tem períodos sincrônicos e desafios assincrônicos, através de grupos, do WhatsApp criados especificamente para essa experiência ou desafios também na plataforma da comunidade. Queremos continuar o avanço da investigação, dos efeitos que ela tem na programação, na educação, especificamente como Scratch Junior, porque também estamos interessados em continuar ou avançar na investigação sobre a alfabetização e quais poderiam ser algumas das formas nas quais a programação e o pensamento computacional poderiam ajudar nesse processo tão importante. Depois da experiência que nós tivemos este ano, no mês do Scratch, com os projetos colaborativos feitos por escolas de Correntes e da Colômbia, queremos continuar conectando escolas. Isso é algo que também gostamos muito dentro da fundação, que é isso de gerar comunidade e espaços onde os docentes possam se encontrar, em espaços seguros, onde não exista nenhum tipo de pressão, e todos trabalham e brincam a partir do humor e da empatia, e queremos continuar avançando nesse encontro entre escolas para que docentes de diferentes províncias da Argentina ou de outros países da América Latina possam se encontrar e realizar projetos colaborativos para Scratch. Tudo isso para ajudar também a aumentar o número de Scratchers na América Latina, para que tenhamos mais participantes e escolas que conheçam a experiência de criar com Scratch e de poder dar voz para muitas dessas dúvidas e ter acesso a diferentes jogos, brincadeiras com a ferramenta Scratch. E também somos parte do segundo coorte do SEC, aqui vemos dançando. Estamos enfrentando também essa nova aventura acompanhados da Carolina Ximenes, que é a diretora tech da Fundação VRAC,
que tem sido uma das grandes colegas durante todo esse processo. Também estamos, Pam eu e Pam, falando, mas Caro também tem sido uma grande protagonista em todos esses eventos feitos com Scratch e que tem animado desde o início com o estudo de inovação, o uso da ferramenta Scratch. Portanto, estamos muito contentes este ano também de ser o segundo corte. Junto com toda a equipe, certo, que temos, agora no chat estavam nos ajudando, passando lista, então queríamos agradecer muito a nossa equipe que está sempre aí nos apoiando. Esse é realmente um trabalho em equipe. Todas essas conquistas que nós estamos compartilhando nos dão muito orgulho. E como falamos no início, se vocês prestaram muita atenção no título da nossa oficina, que era Descobrir, Me Conectar e Criar. E esperamos que tenham conseguido conectar e descobrir e que vocês possam ir com muitas perguntas. E por isso queremos fazer esse ticket de saída. E gostaríamos que em algum momento que vocês possam entrar na plataforma e deixem mensagens, podem deixar mensagens arquivadas ou podem enviar algo que vocês descobriram, o que descobriram de novo, alguma dúvida que vocês tenham para continuar explorando e algum desafio. Qual desafio vocês têm depois de ter participado dessa apresentação? Convidamos a que possam compartilhar isso. Queremos agradecer, então, por ter nos acompanhado nessa apresentação. Convidamos a que também se somem às atividades da Fundação através das nossas redes, para conhecer mais também sobre os outros projetos e convidá-los para a cerimônia de encerramento que vamos ter daqui a pouco, depois dessa sessão. Daqui a pouco, e estão muito convidados para formarem parte desse grande encerramento de uma conferência realmente muito interessante. Eu vou embora com muitas ideias e esperamos que essa sessão também tenha sido útil para vocês. Vejo que ainda temos alguns minutos. Se tiverem alguma pergunta ou dúvida, podemos ficar mais um pouco para poder responder. Ahí vamos leyendo el chat. Bien, a ver qué dice. Bueno, dicen, me encantaría Bom, adoraria participar. Vocês são uma grande equipe. Bom, o que mais? Bien. Bueno, ahí Ernie, gran compañero. Ernie, grande colega de tradução, sendo professor de inglês. Aí temos algumas pessoas que estão escrevendo no chat em inglês também. Algo que surgiu e também foi anunciado esta manhã na inauguração, que está sendo feita uma versão web do Scratch Junior. Então, logo as escolas, por exemplo, na Argentina, onde não todas as escolas têm dispositivos como tablets, mas com computadores portáteis, poderão trabalhar com Scratch Junior a partir da web. Essa para nós é uma grande notícia. Essa manhã tivemos grandes notícias da equipe de Scratch. Então, isso é muito interessante, que todos possam ver novamente as notícias do início, porque eu acho que vamos ter muitas ideias interessantes. Bom, aí eu compartilhei também o ticket de saída, porque estão pedindo muito bem os professores que querem fazer um feedback conosco. É muito importante. Algo que descobriram, alguma dúvida que tenham a partir de agora e um desafio que vocês vão levar embora. Iam perguntar, a Gwen falou isso, porque alguns professores trabalham com PC e em breve terão acesso ao Scratch na web. Qual é o maior desafio para
traduzir ou localizar recursos em inglês? Aí está perguntando o Carlos. Eu não sei se você está de acordo, Pamela, mas muitas vezes o desafio não era tanto linguístico, mas estava mais relacionado em como nós adaptamos para a lógica do sistema educacional da Argentina, que talvez não seja a mesma dos Estados Unidos, por exemplo. Então, tentar encontrar essas equivalências e estar sempre em contato com a aula e com o que acontece. Agora, quando temos trabalhado com os docentes, eles iam falando sobre algumas atividades relacionadas com a sequencialidade em alguns anos que estão previstas no currículo do Scratch. E é o grande desafio que a implementação tem. Tentar sair um pouco da área de conforto, que é parte do que deveria ser ensinado, para começar a pensar em quais são algumas das novas capacidades que nós podemos desenvolver, ou, na verdade, as capacidades estão, porque são globais, mas quais podem ser algumas das novas formas de desenvolver essas capacidades que são diferentes às que têm sido trabalhadas com os desenhos curriculares nacionais? Bien, sí, la verdad que estoy leyendo acá Sim, estou lendo aqui tipo as de participación de la perguntas. investigación. Bueno, ahí Se me poderiam parece participar da que investigação, aí deveriam mandar uma Martina, mensagem para alguém da equipe, que adoraria. Bom, muito obrigada por compartilhar tanta informação e recursos para vocês. Eu acho que esse também foi um dos desafios que nós tínhamos quando vimos a possibilidade de traduzir em espanhol e falamos: uau, isso vai estar disponível para toda a comunidade da América Latina. E com muito prazer fizemos, então aproveitem. E isso nós sempre falamos para os nossos docentes que nos acompanham, e é um grande desafio, porque, como nós falamos, às vezes eles falam sim, quero, ou não, não me animo, até romper essa barreira. E lembro de tudo que podem fazer através disso e que não precisam ser professores de tecnologia ou especialistas e que podem utilizá-lo para todas as áreas, como alguém falou, para música, para localização espacial, ciências, ou para qualquer coisa que nós tivermos e queiramos fazer para usar de forma transversal. E também ver a potencialidade de trabalhá-lo de forma transversal com os valores, com as crianças, quando os professores fazem essa devolução e nós vemos como eles foram incorporando, é quando falamos que valeu a pena. E principalmente nesse caminho da investigação, quando termine, nós vamos poder contar muito mais experiências satisfatórias com isso. Bom, já vamos ir encerrando. Agradecemos que tenham compartilhado, agradecemos aos intérpretes que nos ajudaram a enviar essa mensagem para toda a comunidade Scratch. E a vocês por nos acompanharem. Nos vemos então daqui a pouco no encerramento. Muito obrigada. E muito obrigada. Obrigada a todos.